Introdução ao livro de Esdras. O livro de Esdras, como nós sabemos, ele foi escrito após o cativeiro. Então, na verdade, nós temos aqui uma narrativa de um elemento profundamente conhecedor do que era a lei, porque ele era escriba, então ele conhecia a escritura diretamente em contato. Ele era doutor da lei, porque ele tinha estudado a lei, e ele era sacerdote, porque ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, tudo isso faz do livro de Esdras, que na verdade é o 10º livro da classe dos históricos, e é o 3º escrito após o cativeiro, porque se a gente trabalhar numa ordem, os livros do cativeiro são 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Total de 5, sendo esse daqui, na verdade, o 3º. E ele trata justamente da reorganização do templo, porque a primeira turma que veio com Zorobabel, justamente no início, porque o livro ele pega duas partes. A primeira parte vai trabalhar na primeira turma que veio do cativeiro, e a segunda parte na segunda turma. Então mostra a reestruturação do sistema do templo, primeiro com a reconstrução, com Zorobabel, e depois com a organização da lei, vinda juntamente com o próprio Esdras. Então essa narrativa é de suma importância para entender, para compreender todo o sistema que vem depois do cativeiro. O título do livro é Esdras, justamente porque é homenagem ao autor e principal personagem desse livro aqui, que foi o sacerdote Esdras. O Esdras tem esse nome, e o nome Esdras significa ajuda ou auxílio, ajuda ou auxílio. E Esdras foi o reorganizador de toda a cultura judaica após o cativeiro babilônico. Inclusive Esdras, dentro da cultura israelita, ou do judaísmo, ele tem um nível de aceitação ao mesmo nível, quando eu falo, claro, num sentido de organização, ao mesmo nível de Moisés e Samuel, porque assim como Moisés recebeu a lei, e Samuel, num outro período, reorganizou a lei, o Esdras foi responsável pela mesma reorganização após o cativeiro, após o retorno de Judá para o seu território. Então, no cânon judaico, Esdras é considerado um livro junto que é colado com o livro de Neemias, porque na nossa versão você tem Esdras e Neemias separados, né? Já na versão original, Esdras, ele vai fazer o mesmo livro junto com Neemias, assim como Crônicas 1 e 2. Somente o Ester que fica separado. Mas nós sabemos que você tem nas suas mãos uma Bíblia baseada na Septuaginta. A Septuaginta, que é a chamada tradução dos 70, já dividiu. Então dividiu o livro de Esdras do livro de Neemias, inclusive chamando o primeiro de Esdras A e o segundo seria Esdras B. Então seria Esdras A e Esdras B, que na verdade, para a nossa tradução, passou a ser chamado de Esdras e de Neemias. Mas no original era uma única obra sem divisões. O autor, como nós falamos, o autor do livro é o próprio Esdras. Ele é justamente o cara mais qualificado para a época. Foi um líder piedoso, fiel nas escrituras, conhecedor profundo das questões sacerdotais. Você verifica que ele tinha a capacidade de adentrar em 3 sistemas, que era o sistema sacerdotal, por ele conhecer, o sistema da compreensão da lei e da redação também. Então ele é um camarada que não tinha para onde a situação virar. Ele tinha contato nas 3 áreas. Então a importância dele, como eu falei, é colocada em pé de igualdade com Moisés, porque recebeu a lei, e Samuel, porque reorganizou a lei em momentos difíceis. E foram 3 vezes em que a lei teve seu ponto de exaltação. Com Moisés, no início, com Samuel, antes do início de Israel e a monarquia, e agora com Esdras, depois do cativeiro babilônico. O tema central do livro é templo, ou melhor, restauração do templo, porque justamente fala da restauração do templo que foi destruído pelo Nabucodonosor na ocasião da invasão de Babilônia. Então aqui nós temos um livro que trata justamente da restauração do templo. Só que a primeira parte fala da restauração do templo físico, e a segunda parte fala da restauração do templo espiritual e religioso, que é justamente a parte que fala de Esdras e a sua organização na casa de Deus. As informações gerais do livro são o seguinte: o destino foi escrito justamente para quem? Para os judeus. Judeus, porque depois do cativeiro não existem mais os israelitas, e sim os judeus.
o lugar onde eles estavam no território de Judá, agora reduzido somente à parte sul do mapa, é aquele território que você tem onde era localizada a antiga tribo de Judá. A época da escritura, né, quando ele foi fechado, gira em torno de 420 a.C. aproximadamente. Claro que isso aqui pode ter mudança de estudo para estudo, de livro para livro. Nós trabalhamos aqui com cerca de 420. A abreviatura do livro é fácil. É um E maiúsculo com um D minúsculo. Vai ficar ED. É a abreviatura de Esdras. A ordem numérica, pela sequência, ele é o número 15. Ele é o 15º livro dos 66 da Bíblia Sagrada. Capítulos, na verdade, nós encontramos somente 10, como a obra está dividida. Se estivesse junto com Neemias, seriam 23. Mas, na verdade, como está separado, 10 capítulos formam esta obra. Os objetivos do livro de Esdras são os seguintes. Em primeiro lugar, demonstrar a providência de Deus e a sua fidelidade na restauração de Israel, que é o povo dele. Segundo lugar, demonstrar como foi o retorno dos judeus para Canaã após 70 anos de exílio, 70 anos de cativeiro. Em terceiro lugar, narrar como foi o reinício político, social e religioso da nação hebraica, o que foi alguma coisa muito difícil, osso duro de roer. E o conteúdo do livro, como nós já até antecipamos aqui, ele vai girar em cima desse retorno, vai falar dos retornos, melhor dizendo. Foram 3 turmas que retornaram do cativeiro, e o livro de Esdras, na verdade, vai apresentar 2. A primeira turma liderada por Zorobabel, em 536 aproximadamente antes de Cristo, e a segunda turma, que é essa daqui, a turma do Esdras, que é a segunda, a partir do capítulo 7, que girou em torno de 458, 57, depende do estudo, também tem uma variação. A extensão histórica do livro gira em torno de 83 anos aproximadamente, que é o período justamente da primeira turma, que foi aquela de Zorobabel, até mais ou menos 455 a.C., que seria o término do período referente a Esdras. Então seria em torno de 83 anos, cerca de 536 ali, porque é o começo, né, aquela questão do Zorobabel, até 455. A divisão geral do livro, na verdade, é formada de 2 partes. A primeira, como já coloquei, vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que trata da primeira turma de exilados que retornou à Palestina, lideradas por Zorobabel. E já a segunda parte do livro trata da segunda turma, liderada por Esdras. Isso vai pegar do capítulo de número 7 até o capítulo de número 10. E ali a primeira tratando do Zorobabel, a segunda tratando de Esdras, só que a segunda com uma maior profundidade na renovação espiritual do povo de Deus, enquanto que a primeira parte na organização física, na estrutura física do templo. Os principais fatos que nós encontramos nesse livro começa logo com o decreto de Ciro, ali no capítulo 1. Depois o retorno da primeira turma, também é um grande ponto. O altar que foi levantado primeiro para que os sacrifícios fossem executados. A acusação dos samaritanos, que eram na verdade os inimigos do povo de Deus, tentando embargar a obra. Também Ageu, Zacarias, os profetas que foram levantados por Deus para incentivar o povo, incentivar a retomada das obras. A confirmação de Dario, quando a obra ficou paralisada, Dario confirmou o reinício das obras. O término da obra do templo e a comoção de espírito daqueles que trabalharam, né? Uns que estavam alegres, outros estavam tristes, mas eles estavam ali presentes na reinauguração. Os que voltaram com Esdras, que aí no caso é a segunda parte, a segunda lista. Os casamentos pagãos, que foi o pepino que o Esdras pegou ali, um problema seríssimo, que parece ser a pior dificuldade do livro. Esdras repreendendo o povo, que era algo completamente difícil, muito difícil o povo acatar, mas debaixo de uma mão de Deus nós temos também os judeus se arrependendo e automaticamente realizando aquele divórcio coletivo. Em termos de personagens, o livro possui alguns, como o imperador Ciro, o Grande, o autor do decreto do retorno. Zorobabel, que foi o governador e líder da primeira turma, também identificado como Sesbazar.
Josué, que era na verdade o sacerdote que estava junto com Zorobabel, que era no caso o líder espiritual, o sacerdote Josué. Também Ageu, junto com Zacarias, os dois profetas, e não podia ficar de fora o próprio Esdras, que foi o grande, digamos assim, empreendedor de toda essa obra literária, que nos esclarece muito o pano de fundo desse sistema chamado cativeiro. Também nós temos o personagem central, não podia ser outro, né? O personagem central é ele próprio, Esdras, porque ele foi o grande líder dos judeus, ocupando 3 cargos. Ele era sacerdote, escriba e mestre doutor da lei dá no mesmo, grande conhecedor e totalmente preparado para realizar aquela grande obra. Os tipos velados de Cristo. O tipo velado é o tipo encoberto. Nós temos 3 figuras aqui que apontavam para Jesus. Primeiro, Zorobabel, como príncipe de Judá, descendente direto de Davi, é uma prefiguração de Jesus. Josué, o sumo sacerdote que voltou do cativeiro, também uma prefiguração de Cristo como sacerdote. E temos em terceiro lugar o Esdras, que justamente é uma prefiguração de Cristo, por quê? Reorganizador da lei, sacerdote, escriba e etc. O nome alegórico do livro, você sabe que o nome alegórico é aquele nome que marca o livro de uma forma mais fácil de identificar. Ele é conhecido como o livro do regresso. Por que o livro do regresso? Porque é o livro que marca justamente o retorno do cativeiro, o retorno da primeira e da segunda turma após os 70 anos de punição. O texto-chave é o capítulo 1, versículos 1 e 2, que justamente fala da proclamação de Ciro, dizendo que Ciro foi levantado por Deus para proclamar o retorno. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então a grande ponta aqui no livro, essa ordem expressa, e o próprio Ciro se identificando como sendo um enviado de Deus para fazer com que a obra do Senhor fosse organizada. Dádiva de Deus. Sempre em cada livro Deus derrama uma dádiva ao seu povo. Qual é a dádiva aqui? É o poder de restauração, é isso mesmo. Aqui no livro nós aprendemos que o poder de Deus para restaurar ele é infinito. Deus que levou é mesmo Deus que trouxe, porque ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então a restauração é o poder de restauração do nosso Deus. E sempre tem uma obrigação que ele exige do seu povo. E aqui é justamente o quê? A disposição na obra espiritual. Porque Deus ele dá a condição, mas ele exige que o seu povo tenha disposição para realizar aquilo que ele colocou em suas mãos. E com certeza, nesse livro, nós verificamos a grande mão de Deus. O Deus que levou foi o Deus que trouxe. O Deus que levou foi aquele que fez a diferença acontecer e os judeus voltaram a ser um grande povo concentrado naquela região. Pequeno em número, mas grande pela presença de Deus. Essa aqui é a introdução do livro de Esdras.